pessoas, eu sou a Kênia e tô aqui com o... Bertaldo, marido da Kênia. E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, lembrar vocês da loja animaoficial.com.br. Gente, olha só esta gracinha que eu mandei fazer, que é com a oração de proteção à Nossa Senhora. A oração de proteção é a oração mais antiga atribuída à Nossa Senhora, onde a gente pede para Nossa Senhora nos proteger de todos os perigos, enfim, e ela é curtinha. Então eu pedi para fazer essa capelinha, para a gente colocar perto da saída, assim, da saída da porta de casa, que é para a gente rezar, ensinar nossos filhos, fala para o marido rezar, o marido fala para a mulher rezar. Lá em casa, eu, Bertaldo e as crianças não saímos de casa sem fazer essa oração. Depois a gente passa até a decorar. Então eu pedi para botar aqui a imagem de Nossa Senhora, um ícone de Nossa Senhora com o menino Jesus, enfim. Lembrando que não é superstição, viu? A gente não sai de casa sem fazer essa oração, não é por superstição, não. É porque nós aprendemos a rezar e pedir a proteção de Nossa Senhora para a nossa família. Exatamente, okay? Tá na loja animaoficial.com.br e vários outros artigos, como esse cordão lindo que eu tô de Nossa Senhora, tantas outras coisas pra gente poder mostrar para as pessoas a nossa fé e ter tudo relacionado à fé católica com a gente, tá bem? Em breve nós teremos camisas também na loja Em Ânima? breve, se Deus quiser, chegaremos lá. Em breve camisas na Ânima, hein? Atenção. É isso aí. Então, o nosso convidado de hoje é um amigo de longa data. Ele é doutor em educação pelo UFRJ, doutor, não é professor, é doutor em educação pelo UFRJ e trabalha 40 anos pela causa da educação. Faz um trabalho belíssimo, que é o professor João Malheiro. Tudo bem, professor? Muito bem, estou muito feliz de retornar à Ânima, é a minha segunda vez. Isso. Devemos falar aqui uma outra vez sobre a fé, o Porto Real, o Colégio de Porto Real. E hoje temos um tema muito quente que você vai anunciar. Isso, pois é, então. Eu recebi, para falar para as pessoas, chegou até mim um vídeo de uma pessoa, acho que é uma professora, que estava na CONAI. CONAI é a Conferência Nacional de Educação desse ano de 2024, que ocorreu do dia 28 a 30 de janeiro em Brasília. Agora, foi recente. E no vídeo eu fiquei bem estarrecida com o que eu vi. E daí veio a ideia de te chamar para vir aqui, porque eu falei assim, gente, isso é verdade? Então, para que serve essa Conferência Nacional de Educação? Porque, pelo que eu entendi, isso vai ditar o que vai acontecer na educação nos próximos 10 anos, não é isso? Isso mesmo. E na escola pública e na particular. Isso mesmo. Mas aí o vídeo, eu falei, não, eu vou chamar o professor João Malheiro para a gente falar sobre isso. Porque, assim, os pais não estão sabendo o que está acontecendo. Não. E a gente precisa tomar consciência disso. E os professores também não. Olha isso, gente. Então, vou pedir para nossa produção botar o vídeo aqui. Só um trechinho pequenininho do vídeo aqui, por favor. Comercializado aqui na nossa Conferência da Educação. Palestina. Aqui, olha aqui. Menina! Esse é uma joia, hein? Não é? Olha só. Olha isso. Isso aqui não pode faltar no seu kit democrático. Não pode. Brochezinho em apoio ao Hamas. Temos novas barracas aqui de produtos novos que estão sendo comercializados aqui no CONAI, na Feira da Educação, tá? Na Feira da Educação. Olha, muito bacana. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Na Conferência Nacional da Educação do governo Lula, o que nós temos? Uma variedade de cachaça. Ó. Gente, olha o que nós recebemos, que convite. Olha só. Amanhã, 30 de janeiro, terça-feira, durante o CONAI, vai ter o quê? Palestina Livre, lançamento do documentário Massacre de Sabra e Shatila. Ó, 12h30, auditório da Faculdade de Gente, eu fiquei chocada. O que tem a... Bom, não preciso nem dizer que Hamas, ISIS, Talibã, tudo isso é grupo terrorista. Então,
um broche. Aí, o que tem a ver uma caneca Palestina livre numa feira de educação? A pessoa pode ter, ok, eu sou a favor da Palestina. O que tem a ver isso numa feira de educação, na Conferência Nacional de Educação? Uma porção de coisa do Lula. E a cachaça? Che Guevara, cachaça, é para ensinar as crianças a beberem. Eu não entendi nada disso. Então vamos tentar contextualizar todo esse evento, porque enquanto... É verdade o vídeo. Os pais e os professores não souberem um pouco do histórico, naturalmente chocam-se, né? Mas o que é o CONAI? Quando começou? Como é que foi motivado desde o seu fundador? Então, olha, o CONAI começou no governo Lula em 2008, quase 20 anos, quando o Fernando Haddad era o ministro da Educação. E ele fundou esse movimento, vamos chamar assim, para quê? Na verdade, ele está sendo orientado por grupos muito poderosos de fora do Brasil, que, na verdade, querem usar a educação para uma autêntica revolução comunista. Fui claro? Sim, muito. Claro. Quer dizer, o CONAI é um instrumento disfarçado de educação. Por isso eu costumo chamar Conferência Nacional da Revolução, não Conferência Nacional de Educação. Não tem nada a ver com a educação. É porque não saiu no vídeo ali, mas antes no vídeo tinha uma barraca de livros, vários livros, marxismo, não sei o quê, vários assim. Eu falei, comunismo, não sei o que lá, foice, martelo. Eu falei, gente... Conferência Nacional da Revolução Comunista no Brasil, que irá gerar um documento para os próximos 10 anos, para orientar a educação, para orientar a revolução, que chama-se Plano Nacional de Educação. E se você analisa esse plano, que está agora nos seus, finalmente, para ir para o Congresso ser votado, você acha uma piada, sabem por quê? Enfim, tem vários itens que a gente podia citar, tem mais de 1.120 propostas. Dentro delas, que obviamente ninguém está sabendo de nada, a comunidade escolar não está sabendo de nada, os pais do Brasil inteiro não estão sabendo de nada. Essas propostas, no fundo, é um plano de guerra da implantação do comunismo no Brasil, igualzinho ao modelo Mao Tse-tung na China. Não sei se vocês acompanharam ou estudaram, em 1966... a 1976, durante 10 anos, exatamente igual, pelo período do Plano Nacional de Educação, foi implantado, né, a Revolução Cultural na China. E o que consistia? Usar as escolas como autênticos quartéis generais para formar militantes. Então, esse plano exato é exatamente o que eles querem fazer no Brasil. Gente, que loucura. É uma loucura. Mas tem que ser aprovado pelo Congresso? Sim, naturalmente. Vai ser analisado? Então, agora o trabalho que nós, educadores, enfim, pessoas do bem, que estão preocupados realmente com a educação, tem que fazer esse trabalho de conscientização dos deputados, que eles também não têm a menor noção disso. Sim. Sabe? É tudo muito disfarçado, muito... Quem assiste à conferência lá e falou, pois, umas pessoas bem importantes da área de educação, e a gente vê, gente... Isso aqui não é educação, isso aqui é uma guerrilheira. É uma doutrinação. É uma doutrinação, é uma militância. Muito bem, quem assiste vê que aquilo tudo é uma coisa bem disfarçada, com palavras bonitas, né? Buscar a democracia, buscar, depois, não sei, né? A luta contra as minorias. Sim, porque no vídeo também tinha, que a gente não passou, uma senhora falando com outro rapaz do lado, a bandeira arco-íris ali na frente, e eles falando... O que tem a ver tratar disso então, numa coisa de educação? Então, quero que vocês entendam que o fundo desse movimento é usar de forma disfarçada a educação para a implementação de uma revolução comunista no país. E foi feito assim na Rússia, na China, como já falamos, na Nicarágua, em Cuba. Esses países todos usaram esse mesmo instrumento que, assim, sabe, o presidente grego, Cavalo de Troia, vai entrando, quando entrou, invade. E está todo mundo preso a uma lei. E como hoje a lei, né, é o que determina tudo, né? A gente está todo mundo com medo, né, desses que criam as novas leis para não serem presos. Então, é uma técnica, né, disfarçada de revolução sem armas. Olha o perigo disso. E essa mesma senhora atacava a igreja. Dizia que nós vivemos numa cultura
não é? Que é uma cultura da Igreja Católica e disso e daquilo. Do vídeo da senhora que apareceu. Então vem aqui uma coisa, você fala uma coisa bastante importante, viu, Bertaldo? Porque eu, refletindo um pouco com mais profundidade, quando eu também tive esse choque inicial, como você, como todo mundo do bem, eu comecei a refletir um pouco sobre isso e falei, já saquei. Isso aqui, na verdade, é mais uma tentativa, né, da destronização de Deus, da nossa cultura, do nosso país. Sabe, qual foi a primeira tentação de Cristo no deserto? Lembram? Era transformar as pedras em pão, né? E o demônio falou assim, olha, transforma essas pedras em pão e você, pois, você ficará bem, você ficará feliz. E, no fundo, era trocar, né, o poder espiritual, que era a palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, trocar essa prioridade da palavra de Deus pelo prazer material, pelo bem material, pelo mundo material. Então, o que é que você enxerga por trás desse movimento CONAI? Atenção que eu vou falar agora com uma coisa bem importante. Está toda a doutrina de Paulo Freire. O Paulo Freire hoje, ele deve estar pulando de alegria na sua tumba, dizendo assim, uau, yes! Conseguimos finalmente realizar aquele meu grande sonho de usar a educação, não como instrumento de aprendizagem, de ciência, de cultura, não. O objetivo de Paulo Freire era justamente acabar com a educação domesticadora, como ele chamava, que é a educação tradicional, e implementar uma educação guerreira. Ele chamava libertadora. Precisamos libertar, né, da religião, libertar dos opressores, libertar, enfim, de toda a injustiça através das armas. Então, o seu método, se vocês conhecem, o método de alfabetização de Paulo Freire foi muito famoso na época. Ele conseguiu lá, numa cidade lá do Rio Grande do Norte, né, Angico chamava, né, cidade minúscula de 3.000 habitantes, conseguiu em, até piada, né, 40 horas, você divide por 5 horas por dia, dá uma semana, alfabetizar 300 velhinhos, coitados, né? E ele ficou famoso mundialmente porque ele conseguiu alfabetizar 300 velhinhos numa cidade minúscula, que a gente nem sabe o que aconteceu com esses velhinhos depois. Uma semana é muito pouco para você avaliar, né? Sabiam ler mesmo, né? Mas enfim, mas por causa desse feito, que na época ficou muito famoso e tal, ele começou a ser aproveitado por esses movimentos de esquerda que já havia naquela época, né? Estamos em 1940, 43. Mas sabe uma coisa? O método dele tem que ter alguma coisa boa. Porque senão não conseguiria ter propaganda. O problema não é o que tem ali de bom. O problema é todo esse por trás do método Paulo Freire. Isso, que é o que está por trás. Então tem que ter alguma coisa boa para enganar. Então, né? Sabe qual era o método dele? Ele chamava as palavras geradoras, que fossem de alguma maneira conscientizando os seus alunos velhinhos de que estavam sendo injustiçados, oprimidos. Então, o famoso dele é a pedagogia do oprimido. Então, usando de palavras, vamos dizer assim, que indignassem o aluno, dali provocassem uma revolta e dali conseguissem, de alguma maneira, pois, e partir para a rua para matar os seus opressores. O problema é que o demônio faz plano de longo prazo. Isso, está vendo muito bem. Ele faz plano de longo prazo. Ele olha assim e diz, não, beleza, vou começar por aqui, vou expandir nas escolas, nas universidades. E aí Nossa Senhora nos orienta lá em Fátima sobre os erros da Rússia. Isso! Esses erros da Rússia se traduzem hoje nisso daí que nós vemos. Não é tanto esse conflito direto, mas o filho desse erro da Rússia é a indiferença religiosa, que eles querem plantar no coração das crianças. Isso. E daí também está ligado ao desagravo do coração imaculado de Maria. Nossa Senhora nos preveniu disso. Nossa Senhora nos alertou de tudo isso. Mas como o demônio faz um investimento de longo prazo, e você vê, se você pegar aí os anos 60, 70, 80, você vai vendo como isso vai permeando a sociedade e a instrução. E eu acho que, assim, o trabalho que você faz no Porto Real, não é? E nas outras escolas, nós precisamos, o antídoto é esse, é criar novas escolas. Dentro do sistema que está,
É muito difícil você exterminar esse sistema. Você não vai conseguir. Não vai. É preciso criar novas escolas com outra cabeça e colocar as nossas crianças ali. Para explicar para as pessoas que o professor João Malheiro, ele é um dos fundadores do Colégio Porto Real que tem aqui no Rio de Janeiro. É um colégio tão bom que a gente tem a nossa filha matriculada lá. A gente gosta tanto do método. Exatamente. Porque trabalha as virtudes. É outro conceito, é outra história. Então, a nossa filha, com uma pena que só deu para botar uma, porque ainda não está a idade do meio, né? O mais velho está na faculdade, mas porque a escola está crescendo e está crescendo conforme as crianças estão crescendo. Não dá para já começar uma escola com todos os anos. Mas, assim, estamos felicíssimos com o colégio. É um colégio que tem virtudes, é um colégio que tem princípios, é um colégio maravilhoso, que ensina mais do que o 2+2. Vai além disso. Isso. Né? E assim, a gente precisa de mais portos reais pelo Brasil, como o Bertaldo falou, né? A gente tem que espalhar isso. Então, não sei se vocês acompanharam as minhas postagens dos últimos tempos, mas em 2022 eu fiz 23 viagens pelo Brasil, abrindo portos reais, motivando famílias, porque o Porto Real é uma escola de famílias que se juntaram para formar outras famílias. Eu chamo de uma escola de famílias para famílias. É a definição do Porto Real. Então, eu fazia essas viagens iniciais para incentivar, dar um pouco o caminho das pedras. E agora, em 2023, que acabamos de terminar, eu fiz de novo essas mesmas 23 viagens, já vendo a coisa concretizando-se. E olha que interessante, não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje eu vou postar nas minhas redes sociais, inclusive para quem quiser me acompanhar, é @JebMalheiro, Jeb, João Eduardo Basto, Jeb. Acabei de postar, vamos postar agora à tarde, né? As escolas que estão inaugurando esta semana. São 11, eu vou até citá-las, porque para verem que são cidades importantes, famílias que se juntaram para abrir portos reais. Isso me deixa assim altamente realizado. Atenção rapidamente. Não, e quem tiver necessidade podem procurar essas escolas. Ótima ideia. Então, Cuiabá, gente, que vou estar inclusive presencialmente agora no final de fevereiro para dar uma palestra presencial. Chama-se Colégio Vila Bela, uma unidade lindíssima. Eu vi o vídeo hoje à tarde. Vila Bela. Vila Bela, nome bonito, né? Em Brasília, Colégio Altaneiro, né? Em Juiz de Fora, estive lá duas vezes o ano passado, Caminho Novo, Colégio Caminho Novo. Olha que nomes bacanas, inspiradores. Belo Horizonte, Colégio Alta Vista, né? Colégio em Montes Claros, norte de Minas, eles chamam o nome da cidade, Colégio Montes Claros. Fortaleza, que é uma potência de capital, meu Deus do céu, Colégio Luzeiros. Nossa, que instalações. Como é o nome de Fortaleza? Luzeiros. Luzeiros, os que estão nas estrelas. Né? Colégio de Goiânia, gente. Não deixe de conhecer o Colégio Caravelas. Que evento lindo lá, o ano passado, dei uma palestra imensa lá. Recife, outra capital, Veritatis, Colégio Veritatis. Né? João Pessoa, né? Paraíba, pessoal, Colégio Monte Real. Catanduva, interior de São Paulo, Colégio Jardim Real. Você vê que o pessoal vai usando um pouco do que pode do Porto Real. Sim. E em São Carlos, interior de São Paulo, também Colégio Araucária. Então, gente, isso aqui, quando São 11 escolas. 11 escolas, mas tem outras que estão agora fazendo o mesmo caminho, mas não deu tempo de inaugurar esse ano, mas estão, talvez mais umas 10, para inaugurar em 2025. E tudo no modelo Porto Real? Tudo no modelo Porto Real. Então, gente, olha, quem está nessas cidades pode matricular os filhos, porque vocês não vão se arrepender. E é por causa disso que o ano passado eu tomei uma decisão que eu falava assim, e agora eu tenho que ajudar mais. Não basta só essas famílias maravilhosas, essas capitais. Eu tenho agora me focar mais no Rio de Janeiro. E acreditem em mim, eu estou querendo enveredar para ajudar a escola pública. Eu não sei ainda como vai ser, mas eu estou muito motivado a achar também o caminho. Se isso aqui dá certo, por que não na escola pública? Sim, por que exatamente. Não, como vocês diziam, de abrir escolas novas. Sim. Né? Mas para isso nós precisamos acordar os pais para esse movimento do CONAI. Senhores pais que estão nos ouvindo, não deixem seus filhos serem destruídos. Porque esse é o objetivo desse CONAI, é tornar o seu filho, em vez de um aluno inteligente, que vai ter um futuro brilhante, que vai dar expectativa, esperança profissional, montar um projeto de vida, etc. Não. Eles vão ser doutrinados nos próximos 10 anos para que peguem em armas e lutem pelas causas. Eu acho que, assim, de tudo que eu vi e do que eu já vivi em governo,
talvez um primeiro momento de mudança da criança que não pode pagar seriam unidades nossas gratuitas, que houvesse algum tipo de financiamento. Porque eu imagino dentro de um sistema da Secretaria de Educação, eu acompanhei isso, o prefeito César Maia, quando eu trabalhei com ele fez uma reunião aqui no Rio Centro com todas as diretoras de escola do município do Rio de Janeiro. Isso levou alguns meses, em que era uma vez por semana, não me lembro agora se eram 50, se eram 80, se eram 100, aqui em grandes auditórios. E não é brincadeirinha essa estrutura. Essa estrutura é a estrutura da qual nós estamos vendo aquilo ali, do CONAI. Então eu não vejo a curto prazo como resolver aquilo ali dentro. Mas, como é que eu também pego aquela criança e digo, não, tudo bem, você não tem como pagar? Tá bom, então a gente vai viabilizar, e não sei como, né? Pensar, e nós vamos montar uma estrutura. Essa primeira turma, depois a segunda, até chegar, sei lá, é o terceiro ano do ensino médio, certo, né? Essas pessoas vão ter padrinhos. E esses aqui, pelo menos, não estarão lá, estarão aqui, mesmo que seja gratuito. E a partir daquilo ali, mudar a vida dessas famílias. Né? Isso seria uma coisa mais imediata, porque o ideal é tentar mexer para todos. Na estrutura para todos. Ok, mas essa estrutura para todos aí é quase você subir como você está, sem nenhum equipamento, o Everest e voltar no mesmo dia. Mas eu penso que uma outra estratégia, Bertaldo, vê o que você acha disso, né? Inclusive, é um dos meus sonhos, né, fazer isso aqui no Rio de Janeiro em breve. Se você forma os pais, resgata essa vocação de serem protagonistas dos seus filhos e, de alguma maneira, os vacina para que eduquem melhor os seus filhos a estarem mais atentos a toda essa doutrinação, obviamente o filho na sala de aula, quando perceber que está sendo doutrinado, quando perceber que estão preparando ele para ser um militante, ele reaja. Então eu acho que se a gente formar bem esses pais... Também é uma alternativa. Né, e os pais, de alguma maneira, começarem a se preocupar um pouco mais com isso. Porque, na verdade, hoje os pais, infelizmente, não foram preparados para serem pais. A gente vê isso nas escolas particulares, muito mais nas escolas públicas. Por outro lado, eu tenho experiência, né, de quando você forma os pais, né, nessa direção das virtudes, dos valores, né, e vai dando pequenas diretrizes, que não é coisas muito complicadas não, sabe? Quando você vai ajudando o pai a fazer um plano educativo para o filho, né, lá em casa, e o pai começa a sentir-se orgulhoso, novamente, de ser um bom pai, né, em geral, esses pais reagem bem. Vou dar um exemplo para vocês bem significativo, né? Atenção. Há 6 anos atrás, o reitor da Universidade Católica de Petrópolis, né, o Monsenhor Pedro Paulo, que é até hoje o reitor, me pede um apoio de fazer esse trabalho que eu fazia no Colégio de Porto Real, que eu fizesse, alguma forma, uma ajuda nas 32 escolas públicas de Petrópolis, que pertencem também à Universidade Católica. É lá uma parceria público-privada, em que os prédios são da universidade, os diretores são colocados pela própria universidade e preparados pela universidade, e a prefeitura manda os professores e sustenta lá a estrutura da escola. Beleza? Preparei 500 professores num evento de 4 dias, há 6 anos atrás, formando virtudes, dinâmicas, enfim, treinamentos. Foi um evento muito empenhativo. Não é que há 2 meses atrás, acreditem em mim, a secretária municipal de Petrópolis me liga e diz: João, não sei se você tem acompanhado, eu não tenho acompanhado, as nossas 32 escolas hoje têm fila de espera. São um sucesso na cidade. Você pode vir em 2024 ampliar para mais 6? Quando eu tive esse presente de Deus, uma autêntica confirmação dessa minha decisão de ajudar na escola pública, eu tive uma confirmação de Deus. Eu falei assim, caramba, se lá em Petrópolis
32, agora com mais 38, está dando certo. Por que não fazer alguma coisa parecida aqui no Rio de Janeiro? Mas lá já tem uma PPP, né? Tudo a bem. gente também tem que buscar todos esses caminhos. Isso que você de alguma maneira estava falando, algum padrinho, alguma empresa. Caminhos, né? Eu sonho com alguma empresa da região, né, consiga depois investir na própria escola para que dali possa também futuramente, né, captar alguns para trabalhar na sua própria empresa, como se fosse um investimento de empregados, porque as empresas hoje estão desesperadas, não estão encontrando funcionários prontos, maduros para trabalhar nas suas empresas. Não tem no mercado. A gente passava do lado de uma escola pública que, eu não vou dizer onde, enfim, mas é bem conhecida, e 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, já soltou os alunos todos. Que formação que uma criança tem de 8 às 10h30? Por isso, eles vão lá para merendar, em geral, e para brincar e acabou. Ainda tem aquele sistema na escola pública de aprovação automática? Então, é uma pena, né? A gente sabe, infelizmente, que no Rio de Janeiro, até o terceiro ano do fundamental, portanto, crianças de 6, 7, 8, 9 anos, elas passam direto, não fazem nem prova, nem nada. Né? Mas se não faz prova, como é que é oferido? Como é que sabe o que aprendeu? Não, é por observação, é por participação. Enfim, agora, sabe o que acontece? Os que estão do quarto ano fundamental até o ensino médio, eu chamo de semi-aprovação automática, que é assim, em princípio repetiria, mas ninguém repete ninguém. Sabem por quê? Primeiro porque o diretor da escola tem interesse na aprovação dos alunos para receberem verbas. Existem umas verbas que estão associadas ao nível da aprovação da escola. Então ele não vai querer... Ao nível ou ao número? Ao número e ao nível, né? Quantos mais aprovarem, mais verbas eles recebem no ano seguinte. Isso, não importa se tem a qualidade ou não. Aprovou, ok. Isso. E a segunda causa é essa, né? O professor hoje que quer repetir um aluno, ele tem que fazer um relatório de 20 folhas por aluno para justificar por que ele repetiu. Você acha que alguém vai querer fazer isso? Porque ninguém vai ler de nada, é um trabalho inútil, é uma complicação para que, no fundo, ninguém opte por... Mas não pode ficar um analfabeto funcional? Mas ficam. Hoje o índice de analfabetismo funcional está em 33%, 34%. Olha isso, gente. Então, quem é que... Mas veja, volto a insistir. O nosso governo... Atenção para eu falar agora. Está interessado nisso? Não! Isso aqui quer dizer, a gente tem que estar sempre lembrando, mas por que está assim? Porque, na verdade, ninguém está interessado em melhorar, eles querem que ninguém aprenda nada mesmo. Exatamente, porque outro dia eu estava até conversando com o nosso filho, né, o Rafael, e eu estava dizendo assim, eu não sou contra as cotas para, né, dali do Enem para entrar numa universidade. O que eu sou contra é que fiquem cotas eternas. Isso. Não precisa mais, né? A compensação histórica já acabou. Já há 20 anos de cota. Exatamente. Então, nesses 20 anos, o que foi feito para melhorar a base e não precisar ter mais as cotas? Mas isso é mais uma vez uma tramóia, é mais uma questão política. Então, lembremos daquilo que a gente estava no começo do programa. O CONAI. Eu vi isso lá no dia da conferência. Eles têm como objetivo, né, melhorar a qualidade social da educação. Está assim escrito. O objetivo do CONAI. Social? É melhorar professores para que sabem falar dos quilombolas, sabem falar das ideologias de gênero, professores que estejam preparados LGBTQIA+, associações lésbicas, os movimentos sem terra, né? Isso é que o aluno... tinha blusa do MST. Isso, vocês sabiam que 90% dos participantes da conferência, atenção para esse dado, é bem importante e relevante, 90% dos que estavam lá eram de movimentos sociais. Não eram educadores? Não eram. 10% ou um ou outro professor convidado. Aí lasca tudo. E lá ano você foi? No documento... Não ia perder seu tempo, né? O documento diz assim, nós não nos interessamos mais nas avaliações internacionais, queremos acabar com as avaliações nacionais, mas, gente... queremos acabar com o foco em matemática, português e ciências, e estamos interessados em depois dessa qualidade de social da educação, de maneira que o aluno perceba como ele está sendo injustiçado pelo sistema atual, e por isso aqui se indignar e partir para cima do sistema. Gente, isto, mas CONAI. É tão claro. Isso, é ips claro. Então, quer dizer... se fosse professor, não podia ir para uma uma conferência dessa, não, que eu ia passar raiva. Não. Eu morri de raiva. Eu iria agredir as pessoas que estavam falando lá. Por isso eu não fui. Raiva. Mas olha, uma coisa que precisa ficar claro aqui, nós estamos do lado do aluno. Quando a gente fala para você
que seria bom que não tivesse a cota. Como já tem 20 anos, ninguém passa 20 anos estudando para entrar na faculdade. Ou seja, se você vai do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, você vai levar 11, 12 anos. Beleza. Vamos começar a cota hoje, mas nos próximos 15 anos, nós vamos mudar integralmente a educação no Brasil. E você, que é o injustiçado, que se sente e que acha que não pôde estudar e que isso e aquilo, você passa a ter uma escola em tempo integral. E aí você chega na universidade podendo competir com qualquer um, acaba-se a cota. Para que isso? Quando colocam a cota para você, é que na realidade não querem dar estudo a você. Isso. Se quisessem dar estudo a você, não te dariam cota. Agora, dariam estudo. Concorda ou não? Sim, claro. Ou tô falando besteira? Não, exatamente isso. Então, é por trás de todos esses mecanismos, o nosso governo vai manipulando as famílias, e as famílias, sem perceberem, estão perdendo seus filhos. Então, eu queria que também agora, quem está nos ouvindo, pensasse assim, o que tem a ver com o meu filho, esse CONAI, isso tem a ver com a escola pública? Bom, além de ter uma gravidade imensa com a escola pública, eu quero que esse documento é para a escola particular. E lá nesse documento estava também, por exemplo, vamos acabar com a religião nas escolas, proibido ensinar a religião. Proibido, pois os alunos aprenderem a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, tudo isso vai estar proibido. Tudo que puder... mas não é possível. Tudo que puder ser assim como modelo de vida, com tudo que puder, virtude, valor da família. Então, eu gostaria que o senhor pai que está me ouvindo em casa pense assim, já imaginou um dia seu filho, na escola, ser obrigado a cuspir num crucifixo? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É isso que eles querem. Que isso, gente? Gente, senhores tô pais... até nervosa com essa conversa. Mas é para ficar nervoso. Eu vim aqui para conscientizar os pais que a coisa é muito mais grave do que você, não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver com você, sim. Isso parece até teoria da conspiração, daquele negócio que não acontece nunca. Não, mas vai acontecer, porque a coisa está avançando ou não está? Tá avançando. A gente não percebe no Brasil uma coisa crescente? Claro, todo dia. Agora eles perceberam que é agora ou nunca. É agora ou nunca, então agora eles estão vindo com tudo. Então por isso é que eu acho que os senhores deputados, que estão nos ouvindo também, muitos estão ouvindo agora, eles têm que pôr um pouco a sua mão na consciência e falar, gente, você está com agora um momento muito importante, que não é só uma questão de educação, não é. É uma revolução no país. Como é que a igreja tem se posicionado nisso? Os educadores da igreja, porque a igreja católica, digamos assim, é quem inventou a universidade no mundo. Portanto, ninguém inventou escola antes da igreja. Como é que a igreja se posiciona? Olha, eu estou num programa público, eu tenho que ser um pouco delicado. Sim. Mas onde nasceu o PT? Temos que lembrar que o PT nasceu nas comunidades de base da Igreja Católica. O nosso querido presidente é sempre muito católico. Fez até acordo com o nosso Vaticano, não é verdade? Então, reparem, infelizmente, o nosso clero brasileiro, sem querer assim, generalizar, porque tem gente muito boa, muito santa, e graças a Deus o Brasil é um celeiro de fé, mas muitos ainda estão sendo influenciados pelas teorias gramscianas, teorias freireanas de Paulo Freire, que foram entrando também na igreja. A teologia da libertação é a aplicação da teoria de Paulo Freire dentro da Igreja Católica. Então, hoje a gente sabe que metade do clero é da teologia da libertação. Então, você me pergunta, como é que está? A resposta está dada. Tem muita gente que está vibrando com esse movimento do CONAI dentro da igreja, sim, porque está alinhada com esse pessoal. O que eu posso falar? Estou sendo muito sincero. Espero que as pessoas não se ofendam, mas eu vim aqui para despertar os pais para o problema que está acontecendo, senão não teria vindo aqui. E justamente eu quero ajudar hoje a educação do país e ajudar, abrindo escolas pelo Brasil, e agora me focando na escola pública no Rio de Janeiro, justamente porque eu tô apavorado de alguma maneira, e se eu não fizer nada eu me sinto também um pouco irresponsável, porque se eu estudei, tive todo esse preparo, é para agora deixar um legado também na escola pública e defender os meus queridos alunos. E o que você acha que você poderia fazer pelas escolas públicas? Então, como eu dizia, além de preparar projetos como já tenho prontos de formação de pais, também formação de diretores de escola. O Zema, que é o grande governador do estado de Minas, aqui ao lado, estive com ele conversando aqui no Rio de Janeiro,
Santos Dumont, mais de 30 minutos, sozinho com ele, expondo os meus projetos para 2024 e 2025 na educação. E ele imediatamente chegou para mim e falou: João, você pode ir a Belo Horizonte dar uma palestra para 3.500 diretores de colégio do estado de Minas? Esse é um homem de visão. Nós temos que preparar os nossos futuros diretores de escola para que não deixem entrar essas pressões do CONAI. Porque um diretor de escola, se é honesto, se ele é forte, se ele é coerente e vamos dizer assim, tem uma consciência mínima do bem e do mal, não vai permitir. Mas você já foi lá? Vai ser agora, está sendo preparado esse evento. E você nunca chegou, por exemplo, a conversar com o governador Cláudio Castro, que é um governador católico? Pois é, infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas pretendo sim, em 2024, né, me aproximar dele para fazer a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Porque pense, se eu conseguisse 10% de 3.500, são 350 escolas. Vocês sabem quantas escolas tem o Rio de Janeiro? Não. 1.400 escolas municipais e mais 1.000 e poucas estaduais. Dá quase 2.500 escolas, 2.500 diretores, portanto, quase igual a Minas. Agora, mas me diz uma coisa. Os nossos governadores estão preocupados com isso? Não! Às vezes nem sabem que existe isso. Sabem, mas é lógico que sabem. O problema é que eles não querem se indispor com o atual governo. Esse é o problema. É porque daí corta verba, não sei o quê, uma briga, um problema. Por aí. É uma questão muito mais política do que técnica. Isso está cansado de falar. Então, infelizmente, né, eu adoraria falar com o Cláudio Castro e dar para ele todo um projeto que eu tenho pronto, né, de melhoria da escola pública. Lógico que eu gostaria, mas ele tem que estar disposto a enfrentar gente muito forte. Né? Isso é um problema. Agora, como para você conseguir, falar, né? Pra você conseguir implementar isso dentro das escolas públicas, aí você teria o quê? Concorrer a algum cargo público? Tem que fazer o quê? Como é que é isso? Como é que qual caminho você vai? O caminho que eu atualmente vejo é ser pré-candidato a vereador, que é um primeiro passo, que mexe lá com a legislação, está lá nas leis, está lá votando, para depois ir galgando novos cargos, né? Deputado estadual, deputado federal, mas sem dúvida tem que chegar lá no MEC, lá em cima, tem que chegar um dia. Isso assim, é uma coisa de médio e longo prazo. Então, esse é agora o meu projeto de vida, vamos dizer assim, enveredar por esse caminho. É botar a mão no vespeiro. Mas sabe, é um vespeiro, mas eu penso que quando você... Alguém tem que ter coragem. Expõe a doutrina educacional com clareza, sem ideologias, que é o que está acontecendo hoje. Quando você desperta a inteligência de uma pessoa honesta, ele fala, mas não pode ir. Como vocês agora aqui no programa, vocês ficaram indignados, né? Porque eu fui explicando aos poucos, né, o que está acontecendo, e qualquer pessoa do bem, que é do bem, se indigna. Então, eu penso que a imensa maioria do Brasil é do bem, né? Sim. Vocês concordam comigo? Claro. Eu penso que é uma minoria que faz um barulho de uma maioria e que acha que todo mundo pensa como eles, e não é verdade. Então tá cheio de pai que me ouve, eu dou muitas palestras pelo Brasil, foram 43 viagens, né, em 2 anos, né, e eu assisti auditórios lotados, e o que me fez justamente querer entrar na política foi eu ver, caramba, mas todo mundo me apoia, ninguém me contradiz. Não teve nunca, em 43 viagens, nunca uma pessoa que levantou e falou, não concordo com você. Eu falei, caramba, então... Porque ninguém quer os filhos doutrinados, ninguém quer o filho aprendendo sobre homossexualismo na escola, ninguém quer nada disso. Isso, e depois isso... Banheiro que é de menino com menina, que não sei o que, ninguém quer isso. Você sabe o que está acontecendo atualmente, né? Hoje os médicos me dizem que a preocupação principal hoje dos consultórios não é mais o câncer. Não era. Agora são as doenças mentais. Está em primeiro lugar disparado, mas passou o câncer e agora o grande problema dos médicos, né? Inclusive, um amigo meu que é urologista, que inclusive já esteve aqui no Ânimo, vocês lembrarão dele, né? Ele falou assim, João, eu não atendo mais questões de urologia, eu atendo... É o Diogo Vink. Diogo Vink esteve aqui, né? Sim. Eu atendo crianças e adolescentes de 12 anos com problemas de sexo. Meu Deus. Quem é que é o pai que quer ouvir isso do filho? Não, ninguém. Então, por isso, eu penso que o que há que fazer atualmente no Brasil para ir contra esse movimento de uma minoria que está no CONAI é conscientizar os pais, a formação de pais, público e privado, né? Formação de professores. Muitos professores, coitados. Eu tenho muita pena dos professores, mas muita pena.
eu sempre estou junto deles, porque eles estão sofrendo demais a pressão que vem de cima, né? E são obrigados a submeter ou foram intoxicados na universidade. Exemplo, e a confecção de livros, material didático? Tudo manipulado agora pelo governo. Ontem mesmo assisti uma live, né, do jornalista Di Franco, Carlos Alberto Di Franco, que foi justamente com a Letícia Jacinto, né, uma pessoa maravilhosa que deveria vir aqui um dia. Foi uma live maravilhosa ontem, né, ela que é especialista, tem uma ONG que é sobre o material didático, e ela falava assim: João, o que eu tenho feito atualmente é reunir-me com grupos editoriais e fazer exposições do que está por aí, o mal da ideologia de gênero, o mal, por exemplo, uma coisa que eu aprendi ontem que eu não sabia, que está no CONAI, sabia que o agronegócio patrocina muitas escolas em Campo Grande, em Cuiabá, todo o Mato Grosso. O nível educacional está subindo no Brasil pelo dinheiro do agronegócio. Sabe o que entrou no CONAI? Um dos itens? Proibir ajudas do agronegócio. Ah, mentira. Ah, não, gente, para. É isso, mas é absurdo. Sério? Fechar todas as escolas cívico-militares, que são as que estão dando certo no Brasil. A gente teve aqui a Lígia falando do agronegócio e, gente, não acredito nisso. Então, repararam, tudo está indo numa direção absurda. Então, essa indignação que qualquer pessoa do bem tem, é a mesma que eu tive. Chocada. Não, tô chocada. Não, e a gente tem que, então, despertar pais que estão nos ouvindo. Pelo amor de Deus, né, não deixem os seus filhos serem doutrinados. Mas, para isso, vamos formar muito bem vocês. Vamos juntar-nos. Eu acho que a união do Brasil é muito boa. O Brasil é aquele povo que não fica muito preocupado com as raças, com as religiões. É um povo muito unido, né? É um povo diferente dos outros países. Concordam comigo? Claro. Aqui, a unidade desse povo é incrível. Tem a ver com a formação portuguesa aqui entre nós. Mas aqui não vamos abrir esse parênteses. Mas então, se esse povo é tão unido, quando começa a perceber, né, as mazelas que estão chegando, a gente poderia muito bem preparar esse povo para essa onda que vai chegar em breve nas escolas públicas. E nas particulares. Nas particulares também. Não, ok, mas essa resolução eu acho que é uma resolução, né? Isso vira lei, isso vira o quê? O Plano Nacional de Educação vira uma lei, próximos 10 anos, que orienta e obriga, por lei, as escolas particulares e públicas a aplicar aqueles princípios. E quando se vota isso? Então, agora eles estão preparando o documento. Depois vai entrar agora na Comissão de Educação, Comissão de Justiça, e tem uma terceira comissão que eu não lembro agora. Passa pelas 3 comissões. Mas, gente, eu já sei, vocês também já sabem, que, infelizmente, né, os nossos deputados não estão muito interessados nessas questões. Eles vão ver com muita superficialidade. Aquilo vai passar. Não foi assim tudo que a gente viu até agora? Por que esse não iria passar? É só dar uma vera para ali, uma vera para lá, na emenda que um deputado está precisando, papapi, e a coisa vai passar. Mas assim, praticamente para o aluno que está na escola, para ficar bem claro para os pais que estão assistindo, o aluno tanto de escola pública quanto de escola particular, ou seja, o aluno está na escola. O que isso vai atingir, esse Plano Nacional de Educação? O que tem ali escrito que vai atingir diretamente os alunos? Então, primeiro, vão falar que menino e menina são iguais e que família, hoje, cada um escolhe o seu modelo, cada um escolhe a sua orientação sexual. Isso vai estar nos livros de português. Textos o Enem não é esse agora assim? O Enem desse ano não foi todo mundo criticando, porque justamente tinha 10 questões com essa orientação. Depois tem toda a questão de contra Deus, contra a religião. É um país ateu. Caramba. A gente vai virar um país ateu. Gente, que loucura. A gente está prestando atenção nisso? Não. Isso é uma loucura. Mas tem mais. Quando falarem de ciência, obviamente vão falar, né, que o homem veio de uma ameba, que não tem alma, que o homem é animal, que é só animal. Estão acabando com o conceito de pessoa, que eu tanto defendo. A pessoa que tem corpo, alma e espírito, que se conecta com Deus. Isso tudo não vai ser possível ser ensinado. Vai falar que o homem é igual às baleias, já que salvar as baleias, porque tem que salvar o homem. E é tudo a mesma coisa, o mesmo nível. Então isso tudo vai influenciando os livros de biologia, os livros de história, os livros de geografia, os livros de... E se você escrever um livro contrário? Não publicam. Não te deixam vender na escola. Te retiram. Mas isso aconteceu na Rússia, na China, em Cuba.
Também, esse aqui é o problema. Hoje as escolas particulares, o que elas estão sofrendo? Elas vão nas editoras, como eu tive no Porto Real, né, eu quis escolher o meu livro de História e Geografia, quando abri o colégio de Porto Real. Chamei 10 editoras, tá? Nenhuma passou. E como é que eu tive que criar os livros. Hoje o Porto Real produz os livros de História e Geografia. Nós tivemos esse imenso peso. Mas diante de uma lei dessa, você pode produzir? Então, vai ser perseguido. Como é que isso vai ser na prática, a gente não sabe. Como é que é na Rússia, na China, em Cuba? Eu tenho vários amigos cubanos que vieram fazer aqui o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que eu tive contato. Eles sabem isso. Quando há uma repressão, que é o que vai começar a existir agora, como está já. Todo dia a gente vê que o governo está prendendo pessoas já, não está? Sim. Essa repressão já está em prática, né? Hoje mesmo vi um padre, José Eduardo, de São Paulo, que está sendo preso. Quer dizer, que isso é um primeiro passo. Se a coisa ainda não está nem aprovada, já estão prendendo gente, imagina quando tiver aprovado. Caramba. Então, é para ficar assustado, não é? É muito. Muito. O que você falou, você tem toda a razão. A maioria do povo brasileiro é gente de bem. Do bem. É gente que não quer isso. A minoria é que faz um estardalhaço, uma confusão e que vai entubando, que é isso, e sai gritando, é isso, é isso. Isso, é tudo emotivo. Não há nada de racionalidade. Quer dizer, uma pessoa que está ouvindo esse programa e tem um mínimo de razão, fala assim, poxa, como é que esses caras conseguem fazer tanto barulho? Quem assiste esses vídeos que estão rodando na internet do CONAI, que aparece lá, pois a reitora da UNB falando, a reitora do Juiz de Fora falando, que não vou falar de lavar nomes para não ofendê-la, mas enfim, você fala, olha, isso não parece uma reitora? Não tem aquela classe, aquela dignidade. É uma coisa mesmo, é um grito político de manipulação e de quem não tiver comigo, é isso. Eles criam um sistema de medo para que você, que tem uma outra postura, um outro posicionamento, tenha medo de se colocar. Hoje, as redes sociais provocam esse tipo de medo nas pessoas. É ou não é? Sim. Então, a gente tem que ter hoje, de fato, muita fortaleza para estar num programa aqui como eu estou, falando claramente. Mas, enfim, eu sei da responsabilidade de tudo que eu estou falando, né? E eu sei que isso terá possíveis consequências. Poderá ter, mas o que a gente pode fazer? E eles são, apesar de serem minoria, eles são unidos. Muito. Porque o que eles fazem? Já teve aqui... A própria, acho que é a Mariana Brito, enfim, que fala contra o feminismo. E aí, quando ela começa a falar contra o feminismo, eles vêm, atacam para derrubar a página. Isso. É assim que eles acontece. Se unem e falam, vamos lá, todo mundo denunciando aquela página para derrubar aquilo. E conseguem. E conseguem. Porque é uma loucura. Eles se unem num jeito para acabar com as pessoas. Então, às vezes eu falo, gente... Aí eu pergunto, cadê a democracia? Cadê a liberdade? Cadê o respeito? Não, e até mais, teve cadê aqui com a gente humana? o Omar de Matos, e no episódio dele, o título do episódio é Ex-Gay Existe? É uma pergunta, porque ele fala que ele é homossexual, mas que ele optou pela castidade. E a fala dele de ser casto, de buscar a castidade, como o Senhor ensina, como Jesus, né? Como ele tem que fazer, como está na Bíblia... Os homossexuais odeiam ele, perseguem ele, já teve uma página derrubada, aí teve que abrir outra. Então, só isso é porque pra tudo. Ele quer viver a castidade. Por isso, mas porque ele prega a castidade. Então, essa é a pedagogia do oprimido que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, quem está sendo oprimido são as pessoas do bem, concorda comigo? Então, acho que Paulo Freire teria que ter mudado o título do seu livro, né? Porque... Totalmente. Quem está sendo oprimido hoje, no fundo, são as pessoas do bem, né? E não as pessoas que ele chamava de minorias, indiscriminados, etc. Não, então, infelizmente, né? Essa é a ditadura do relativismo. Agora, né? É possível fazer um trabalho também... Vou fazer uma pergunta aqui difícil. Nas universidades católicas? Olha, infelizmente também não. A Universidade Católica de Petrópolis é uma exceção, efetivamente, né? Mas, por exemplo, Belo Horizonte, que domina a Universidade Católica de lá? Pois olha, eu não posso responder por Belo Horizonte, não conheço. Eu conheço o CP, é um trabalho belíssimo lá do reitor. Agora, a gente sabe que muitas universidades católicas, não vamos citar nomes aqui para não nos comprometermos, mas a gente sabe que, infelizmente, não estão muito sadias, sabe? Não? Não.
Também estão contaminadas por essa cultura. Mesmo. É muito, conta-se pelos dedos de uma mão as que estão ainda sobrevivendo, coitadas. Então, a coisa está muito complicada. Então, por aí não é o caminho, né? Eu acho que o caminho, volto a insistir, é justamente formar as famílias. Esse é o segredo. Eu sei, formar as famílias, eu concordo, é o segredo, mas as famílias vão depender de uma estrutura que está montada. Então, a gente passou aqui por escola fundamental, escola de ensino médio, universidade, pública, privada, católica, não católica, e local nenhum tem caminho. Então, por isso eu digo, temos que abrir escolas, como estamos fazendo no Brasil. Dessas escolas vão ser formados pais, e esses pais irão formar outros pais. É assim que a coisa vai, com clubes familiares, como a gente se organiza, clubes juvenis, enfim, encontros de casais, orientação familiar. Então, hoje tem vários instrumentos que estão sendo montados para essas escolas que estão abrindo no Brasil, que de alguma maneira são autônomos e que estão de alguma maneira fazendo um trabalho excelente. Mas todas precisam ter o mesmo formato que tem a Porto Real? Não, cada um, não. Digo, tem escolas, inclusive, que estou ajudando também no Brasil, com algum marista, como algumas escolas que estão lá em Campo Grande, Colégio Harmonia, que não tem a ver com o Porto Real. Mas olha que história muito boa. O Colégio Harmonia é uma escola de 1.500 alunos, que era ateia, há 4 anos atrás. Vieram conhecer o Porto Real, sendo ateus, os diretores, 4 diretores. E depois de verem o que o Porto Real produzia, falaram, João, queremos ser como vocês. Como é que a gente faz? E eu fui dando formações. Bom, primeiro tem que se batizar, né? Então, hoje todos estão batizados, isso. casados, Sério? convertidos e estão ensinando virtudes como o Porto Real igualzinho, né? Mentira, gente, eu não Colégio sabia Harmonia disso. é um exemplo, né, de colégio que era um ateu. Estava desarmonizado, entrou em harmonia. E harmonia, muito bendita, né? E a família feliz e tal. E é um case, né, de que escolas que estão me ouvindo, que se sentem um pouco, às vezes, sem esperança, ou que não vê grandes perspectivas futuras, falam, é possível, sim, você melhorar. É possível, sim, você ser ajudada. É só procurar as pessoas do bem. Elas estão por aí. Agora, essas pessoas vieram me procurar e eu fui a Campo Grande e fiz aquele congresso que nem fiz lá em Petrópolis, fiz também no Harmonia e teve um sucesso mesmo. E já tive 2 vezes lá. Onde fica esse colégio? Campo Grande. Campo Grande. Capital de Mato Grosso. Né? E é um sucesso. Não, porque tem Campo Grande no Rio de Janeiro, né? E é um case, porque eles fizeram o seguinte, né? Eles mandaram embora metade dos professores. Que não estavam alinhados. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas depois que muitos pais saíram, outros vieram. E a escola tem mais alunos do que tinha antes. E agora é uma escola coesa, com ambiente muito bom, com a escola com alma, como eu tanto defendo, escolas com corpo e alma. E esse vai ser uma dos meus... Isso é interessante, escola com corpo e alma. Isso, eu sou um grande divulgador desse modelo, que é inclusive o título do meu livro, que eu anuncio agora, que vou lançar agora em abril, que chama Escola com Corpo e Alma, com o deputado Nicolas Ferreira. Ele vai estar presente. Que legal. Ele fez um pós-fácil para o livro. Eu queria trazer ele aqui. Então, ele vai vir ao Rio, eu vou trazê-lo aqui, vou combinar com ele, porque ele vai lançar o meu livro aqui no Rio de Janeiro e eu vou lançar em Brasília agora em abril. Em junho ele vem lançar aqui, aproveita inclusive para fazer uma propaganda. Eu sou membro, não sei para quem está me acompanhando, eu sou membro da Academia Brasileira de Filosofia. Eu sou a cadeira 49 da Academia. Inclusive uma pessoa que vocês convidarem aqui é o presidente atual, Edgar Leite. O atual presidente. Academia Brasileira de Filosofia. Então, tá vendo? Com o João Malheiro já vai trazer o Edgar Leite e o Nicolas Ferreira. Eu, se não me engano, eu vi o início dessa academia, porque essa não é que ficava... E Dom Rafael era, inclusive, membro. Então, mas eu vi antes do Dom Rafael... Na Rua Riachuelo. Na Rua Riachuelo. Isso. Eu fui lá e não tinha nem sede. Isso. Aí fizeram uma sede lá quando o Dom Lucas Moreira Neves tomou posse. É uma estolinha azul. Isso, maravilha. Então, eu sou da Academia Brasileira. Qual é a sua cadeira? 49. Muito bem, parabéns. Tarcísio Padilha, lembram? Sim, meu amigo, de muito tempo. Eu fui o sucessor dele. Olha que coisa. Então, eu trago... Esse livro foi lançado agora há pouco tempo, né? 200 anos da independência do Brasil. E aqui tem um artigo meu sobre... Qual era o nome daquele senhor que era o presidente na época do... Ih, tem vários presidentes agora, não vou saber qual você tem. Não, ele era um cara ativo também. Bom, você vai lembrando aí, mas eu vou dizer o seguinte. Então, aqui tem um artigo meu. Desses aí, que tem um artigo, mas aqui é só os que estão em artigos atuais agora, tá? Ok, mas pode que ele tá vivo, né? Mas eu tenho um artigo aí que eu faço a questão que quem quiser acompanhar todo esse movimento do CONAI, por isso eu trouxe esse livro, tem um artigo meu aí de Paulo Freire, Muito Mais que uma Técnica.
Olha, é o título do meu artigo. E como é que as pessoas têm acesso? Então, tem que ir lá comprar na atual Academia Brasileira. Não ou vende ligar, online? Vende online. Ela está no mesmo endereço? Isto. Lá na Riachuelo, Riachuelo. reformaram todo o prédio. Então, lá será o lançamento do meu livro Escola com Corpo e Alma, quando o deputado Nicolas Ferreira vai estar lá. Então, quando é que é o lançamento? Vai ser dia 25 de abril em Brasília e dia 3 de junho ainda a confirmar, mas em princípio 3 de junho na Academia Brasileira de Filosofia. Então, quando o Dom Lucas tomou posse, ele tomou posse no Palácio São Joaquim, no prédio do João Paulo II, porque não tinha aquela sede. Não tinha. Então, hoje passou por um processo total de reforma, hoje tem um auditório pronto. Todo o prédio ficou lindo. Então cabem 300 pessoas. O auditório é logo na entrada ali, né? Isso, à esquerda. Pra rua. Nossa, lembra bem direitinho. Mas então... Eu nunca estive lá, então não lembro. O fato é que o título do meu livro é Escolas com Corpo e Alma, que quer dizer o quê? Concorda que muitas escolas públicas estão à deriva do ponto de vista material? Total. Todas destruídas, todas fedendo, todas... A janela quebrada. Pichada, e suja. Quem quer ajudar, por exemplo, eu quis ajudar uma escola, não me deixavam tirar os armários velhos, não me deixavam tirar os livros que estão mofando no chão, todos ali embuleirados. Não pode tirar, é bem público. Então, sabe esse tipo de burocracia doida, né? É doida mesmo. Então, eu preciso... E hoje tem uma ONG que estou agora associado, inclusive é aqui da Barra da Tijuca, faço aqui uma divulgação, que chama-se Anjos em Conexão. Outra pessoa precisa trazerem aqui. Ela faz um trabalho lindíssimo com condomínios, prédios e fala assim, quem quer colaborar na reforma dessa escola? Então as famílias que se voluntarizam vão lá, dão dinheiro e acompanham a construção do banheiro, acompanham a construção da quadra. Por exemplo, a quadra aqui do condomínio Mandala, que tem lá uma escola pública, toda a quadra foi reformada, coberta e tal, pelo dinheiro dos condôminos. Legal. Quem fez isso é o movimento Anjos em Conexão. Para os alunos poderem usar. Isto, da escola. Anjos em Conexão. Então, é uma ONG que se encarrega de reforma de escola pública. E a mulher é muito gentil, muito simpática. Ela adoraria vir aqui para falar disso com vocês. Seria ótimo. E depois, escolas com o corpo, cuidado da parte material e da alma, que é que eu tanto cuido. Que é isso, formar os pais, os professores, em valores, em virtudes, em despertá-los para esse trabalho de formar pessoas. O filho não é só uma inteligência para aprender matemática, geografia, história, concordam? Sim. Ele é uma pessoa muito mais completa, tem que educar a afetividade, tem que aprender... Que é o que é ensinado no Porto Real. Isto, educar as virtudes, educar pois, na solidariedade, no respeito, isso tudo são valores que tem que vir desde pequenininho, na virtude da ordem. Quando você educa uma pessoa assim, a escola tem outro ambiente. Quando vocês vão no Porto Real, e todo mundo que vai lá a primeira vez fala... O que tem aqui que é meio diferente? Eu não sei bem definir. É uma escola com alma. Todos estão aqui buscando os mesmos objetivos, os mesmos valores, as mesmas virtudes. Então isso chama muita atenção. Porque é uma escola que está com luz, que está com paz, que está com respeito. Está todo mundo buscando o bem, né? Agora, quando a escola está morta, né? É como um cadáver. É uma escola que tem um corpo, mas não tem alma. Então, tá meio que cadáver. Então, está meio que definhando. É o que está acontecendo nas escolas hoje. Na maioria das escolas hoje, elas estão definhando, porque perderam a alma, perderam a própria identidade de formar pessoas, que era o que fazia antigamente as escolas. Quando meu pai me colocou na escola, ele queria que eu fosse uma pessoa como eu sou hoje, uma pessoa completa, realizada, feliz, cumprindo a sua missão. Hoje, o pai coloca no filho na escola para que passe no vestibular, que é coisa muito pobre, né? Você é muito mais que uma inteligência, né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. E o que vai acontecer daqui a alguns anos, se nós não acordarmos? Vamos estar pondo o filho para ser militante, olha que coisa. Misericórdia. Para andar de metralhadora, talvez, pela escola. Porque isso acontece em Cuba, isso acontece na China, isso acontece na Rússia. Gente, não acho que isso é uma coisa do filme de ficção. Não é. E não está longe. Não está longe. Se nós não reagirmos, e por isso eu vim nesse programa, para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Ninguém está muito aí. Né? Hoje alguém me dizia assim, João, você sabia que estamos no ano da eleição? Eu falei, lógico que eu sei, né? Eu pretendo ter pré-candidato, talvez. Né? E ele falou, pois olha, mas aqui no Brasil as pessoas só decidem o voto 3 dias antes. É uma pena, não é? Porque é uma tal de uma responsabilidade, né? Hoje votar acertadamente. Sabe o que aconteceu em Portugal? Eu sou de Lisboa, para quem não sabe. Vim para o Brasil na adolescência. Eu sou uma alfacinha. Você sabia que em 74 houve a chamada Revolução Comunista?
Revolução dos Cravos, também chamada, né? Olha que interessante, né? O primeiro ato desses militares comunistas foi... então, criaram um comitê lá para criar a nova Constituição e depois abriram eleições no ano seguinte, em 75, para ver se efetivamente o governo constituinte seria o futuro governante. Sabe o que aconteceu? Os portugueses não votaram nos revolucionários comunistas. E eles perderam a eleição. E aí entrou um socialismo democrático, que é até hoje. Quer dizer, então, olha que interessante. Né? Eles deram um tiro no próprio pé. Né? Mas olha a força que tem o voto. Sim. Quando a pessoa vota com consciência, como um português que não votava há 40 anos porque tinha uma ditadura do Salazar, que a maioria das pessoas que estavam vivas naquela época nunca tinham votado na vida, então estavam até estreando o sufrágio universal. Mas muito bem, olha a força de um voto bem feito. Conseguiram derrubar o governo comunista só no voto. Então, será que não está o momento, senhores que estão nos ouvindo, a sonhar com um voto um pouquinho mais sério, um pouquinho mais maduro? Porque você é responsável pelo futuro do seu filho, é ou não é? Totalmente. Vota em qualquer vereador, vota em qualquer prefeito. Tanto faz, estou bem na praia, né? Porque esse é um problema do brasileiro, você sabe. Enquanto tiver dinheiro, tá tudo bem com ele. O problema é que não tem dinheiro. Esse é o problema que vai aumentar agora. Porque quando vai vir o sistema comunista, você perde força. Sabe por quê? Eles não te preparam para o mercado. Acabamos de dizer, as escolas não vão ser preparadas para formar funcionários. É a arma que eles falam? Comunismo, gente, vocês estão loucos, comunismo nem existe. Não é... Eles falam isso. Mas isso é uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça para enganar todo mundo. Mas pensa assim, se uma escola não prepara crianças para estudar matemática, português, ciências, química, história, basta. Inglês. Educação física é importante. Uma escola que não forma bem as pessoas nessas matérias, dá para sonhar com o futuro do país? Não. Porque um país sem ciência está na mão dos poucos. E é isso que eles querem. Pensa bem, você acha que esses governantes, essa minoria que a gente tem falado aqui no programa hoje, eles estão preocupados, sinceramente, com você? Não. Eles usam todo esse discurso, toda essa democracia, toda essa onda bonita que chora, né? Coitado dos pobres, coitado dos ignorantes. Eles fazem esse tipo de teatro. Mas depois estão andando de avião particular, eles vão nos restaurantes mais caros. Chega agora o carnaval, né? Reservam ilhas inteiras para os seus colegas. Não é assim que a gente vê, né? É isso. Ser igual, isso é defender a igualdade, isso? É essa a igualdade que você sonha? Não é engraçado? Mas as pessoas não percebem isso engraçado. Então, os nossos poucos governantes que estão aí, eles não estão aí com você. Às vezes eu gosto de pensar assim, será que esse pessoal do CONAI, eles têm alguma esperança no Brasil? Nenhuma. Não querem eles estão amarrados só com aquele dinheirinho que eles recebem lá de uma ONG, que recebem lá do governo e ficam satisfeitos com esse pouquinho. Eu pergunto para vocês, será que tem gente que hoje sacrifica a sua liberdade por esse empreguinho? Muita gente faz isso. Não quer ser livre. Não quer conquistar a sua verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade vem da educação, gente. Então, quando você vê um sistema educacional condenado pela tal da educação social de qualidade, que é como eles chamam, educação social de qualidade, você fala assim, então, o futuro do Brasil está condenado porque não vai ter mentes brilhantes, não vai ter. E aí, vai piorar a economia? Vai. Vai ficar dependente de outros países? Vai. E é isso que os outros países estão querendo submeter o Brasil. Isso é muito grave, gente. As pessoas não percebem isso, mas é isso que está acontecendo já hoje. Você sabe que eu tive, nas minhas viagens pelo Brasil, eu estive em Rondônia, Porto Velho. Quando eu fui lá, primeiro, olha o que aconteceu. Eu não conseguia chegar num avião normal. Não tinha avião, nenhum esquema de pontos e tal, para chegar tipo 9 da noite, 8 da noite. O avião para ir era às 2 da manhã
E para voltar era 1 da manhã. Eu achei estranho. Mas, pô, o que tem a ver? Não é uma capital? Né? E aí, chegando em Rondônia, eu tive essa luz. Isso aqui é como que fosse um gueto de riquezas do Brasil, que ninguém quer que descubram. Os caras lá de fora não querem que ninguém venha muito para cá mesmo. Querem que fique lá como a nossa jaziga de ouro para os meus próprios interesses. Deu para entender? Quer dizer, são cidades, são regiões do Brasil que estão sendo preservadas por uns poucos que estão manipulando as coisas para que ninguém vá lá descobrir. Lembram disso? Lembram do Marechal Rondon, que queria explorar também essa região para justamente ver... Isso tudo foi abafado, né? Então, eu fiquei assim, caramba... Então não é só uma questão de uns poucos do Brasil que estão querendo manipular o povo brasileiro. São um grupo lá de fora, tal do globalistas, que estão querendo explorar o Brasil. E nós estamos submetendo a eles. E o nosso querido governo atual está submisso já a eles também. Está dando para entender o esquema? Claro, é uma tristeza tudo isso, mas a gente tem que reagir. Então, eu acho que esse programa ele é muito útil, muito, muito útil. Tem muita gente que vai assistir, vai compartilhar esse programa, porque, infelizmente, o brasileiro demora para acordar. Mas quando acorda, ele é bom, ele reage. Sim. Eu tenho muita esperança no Brasil. Eu não teria sonhando em melhorar a escola pública, mas, infelizmente, sempre vai ter que haver uns mártires para melhorar. Mas tem que ter um João Malheiro em cada cidade. Mas o caminho é longo. Para poder... É longo. O meu projeto é de 30 anos. Ele é longo e assim, ele... Mas tem que começar. Tem que começar. Mas, e não é só da escola pública. Estamos falando da escola pública, da escola privada, falando de igreja. Isso! Estamos falando da universidade. Da universidade, tudo isso. Não, a parte da saúde nem vamos entrar aqui, mas é outra grande complicação, né? É outra grande. Outro tema muito complicado. Então mas você realmente precisa entrar nessa coisa de candidatura. A gente sabe que política é complicado, é um negócio difícil, mas realmente você precisa se enveredar. Você entende do assunto, tem proposta para o assunto, você precisa se enveredar por isso para poder... Alguém precisa meter a mão nesse negócio, nessa cumbuca complicada aí, né? Entender que, de fato, hoje o voto não é mais uma obrigação da cidadania, beleza, tal. Não. Hoje, você que está me ouvindo tem um poder imenso de mudar ou não o país. É verdade. Então, a gente começa isso, né? Será que eu estou sabendo com quem eu voto? Você lembra quem foi a pessoa que você votou na última eleição como para vereador? Vai, faz o teste agora aí. Duvido que a maioria lembre. Eu tô aqui parado para pensar, parei para pensar. Não, eu lembro. Eu parei para pensar. Eu lembro porque é uma pessoa amiga. Eu também lembro. Mas a maioria não acompanha nada. Acompanha nada. Então, é isso que a gente precisa mudar um pouco a cultura, né, política do Brasil. Sim. O brasileiro sempre acha que isso é uma coisa lá de Brasília, uma coisa de longe, que não tem nada a ver com isso. Que não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Isso é mentira. Hoje a gente é muito responsável pelas pequenas decisões diárias. E a eleição mais complicada é a próxima, eleição para vereador. Pois é. Porque é de um local mais restrito, que a quantidade de candidato é a mesma. E às vezes tem um monte de gente que não tem a menor condição de nada, a menor condição para nada. Eu sei que a democracia deixa que dentro do parlamento todos estejam, a representatividade, mas às vezes tem gente que não tem ideia de como aquele processo funciona. Como aquilo é. É muito mais complicado. Até porque, às vezes, as pessoas querem tornar complicado mesmo. Né? Para todo mundo não saber como é que é. Como eu gostaria de santificar também a carreira política. Você não acha um sonho interessante? Eu acho. Por exemplo, a Câmara aqui, se não me falha a memória... 51. Olha, se elegesse 30, resolveu o problema. 30 não, 36, maioria absoluta. Isso. Entendeu? 37. Então, mas esse é um dos primeiros passos. Pensou 37 vereadores verdadeiramente católicos. Não é católico, é católico, de IBGE. Gente católico. Inteligente, estudiosa, virtuosa, que vai tentar colocar... Olha que nem fosse católico todo mundo. Sim. Mas que tivesse uma religiosidade séria. Uma séria e assim, com propósitos verdadeiramente abnegados, entendeu? Isso. E aí a coisa vai, senão... A gente fica 20, 30, 40, 50 anos vendo a mesma proposta para a mesma coisa, para o mesmo canto e nada anda. Pois é. Então, quanto a gente faz esse raciocínio, né? Há quanto tempo está esse governo na educação?
muitos anos, certo? Houve melhorias? Não, os índices estão aí provando isso. Mas agora eu descobri por quê. Só agora, quando eu fiz esse estudo da CONAI e tal, eu tive essa luz. Caramba, então agora eu entendi por que é que o Brasil nunca avança. É que não há interesse mesmo em avançar. Eles fazem todo um teatro, sempre falam de verbas, novas escolas, novas diretrizes, né? Tem o tal os PCNs, tem o BBC, a Base Comum Curricular, todos esses mecanismos para dar um pouco de esperança ao brasileiro que agora vai, mas no fundo, eles não estão nem afim de que isso melhore. Isso aqui é o que é o chamativo, né? É dar uma certa indignação porque você se sente assim um bobo, né? Você está sendo enganado por uns poucos que estão, no fundo, querendo usar da educação para uma manipulação meramente política. É um uso da educação para se manter no poder. E, interessante, mas quem vai se manter no poder? Uns pouquinhos. Sim. Que vão estar se beneficiando, né? E a gente sabe que essa troca de poder, às vezes, inclusive, é combinado entre eles, mas os dois estão se beneficiando. Isso aqui é o engraçado. Sempre à base de alguns poucos coitados que estão ali, né, fazendo um papel de bobo, né, representando para eles, né, um teatro de figurantes. Então, isso é uma coisa muito triste. Muito bem. Mas há sempre esperança. Há sempre esperança. E por isso estamos sempre aqui. Esperança. E por isso estamos aqui. Estamos aqui tocando nesse assunto, mostrando esse problema, falando tem solução, não é isso? Isso. Tem muito solução. trabalho pela frente. Muito trabalho, mas tem os que desejam meter a mão nisso, nesse trabalho, nesse arado aí pra coisa acontecer. E vamos embora, né? Olha, muito bom, viu? Obrigada por ter vindo esclarecer, porque realmente a gente precisava entender e alertar as pessoas do que está acontecendo, que é muito grave, é muito sério. Não é brincadeira. E vamos continuar observando isso, né? E quem quer fazer alguma coisa de concreto, né? As pessoas às vezes não acreditam nisso, mas dá muito resultado. Aqueles que têm condições, enfim, preparo, né? Liga para o seu deputado, manda um e-mail para o seu deputado, alerta o seu deputado de tudo que está acontecendo e peça um pouco mais de responsabilização do assunto. Abriu o ano legislativo agora. Então você entra no site do Congresso Nacional, lá tem o telefone e o e-mail de todo mundo. Todo mundo. Só você querer. A pessoa que tem tempo, a pessoa que tem realmente um interesse em ajudar, em colaborar, em contra todo esse movimento que é bem perigoso, volto a insistir, não briga com isso não, porque pode acabar com o seu filho, pode acabar com a escola do seu filho, pode acabar com a sua família. Pode acabar com a sua família. Porque vocês sabem que está também escrito no CONAI, e era um propósito de Paulo Freire, que há que tirar a família da escola. Está escrito, está escrito. Vai sobrar quem lá? Eles querem que quem deve educar é o professor. Está lá no livro da Pedagogia do Oprimido, aparece isso lá. Tem que tirar a família da escola, conseguiram. Tem que deixar com os professores preparados por eles, né? A qualidade social da educação é o professor preparado para trabalhar esse tipo de temática. O professor é que vai educar o seu filho, vai doutrinar seu filho. E quem é o protagonista? A mãe Estado. Esse é o projeto original Gramsci, Paulo Freire, governo atual. Então, senhores pais, fiquem espertos, porque vão querer roubar teu filho e dizer que você não é mais agora o protagonista, o principal e primeiro educador do seu filho. Não, já era agora. Isso era uma coisa antiga, um modelo antigo, né? Totalmente domesticador, totalmente bancário, como eles chamam, educação bancária. Então, agora eles querem te dar uma educação libertadora, vírgula, uma autêntica ditadura, das mais deslavadas que o Brasil já teve. Cuidado. Muito bem. E quem quiser encontrar o professor, encontra onde? Então, com arroba. Pode encontrar. Hoje tenho 2 perfis. O do educador, que sempre já tem uns 3, 4 anos, que chama Jebe Malheiro, arroba Jebe Malheiro. J-E-B Malheiro. Isso, tudo junto. E agora eu abri um novo perfil, justamente para quem só quer me acompanhar nas questões políticas, como estamos aqui hoje. Então agora o novo perfil é prof.joãomalheiro. Arroba prof.joãomalheiro. Arroba prof.joãomalheiro no Instagram. Instagram. E agora, enfim, começou há pouco tempo esse perfil, mas agora irá crescendo, porque eu quero separar as coisas. Quem não quer me acompanhar na política, então continue me acompanhando na área educativa. Aí tem vários cursos, tem vários vídeos para orientar os pais a serem bons pais. E
quem quer me acompanhar e me apoiar e me ajudar e estar junto comigo nessa imensa batalha que está começando hoje, né? Depois me acompanhe no perfil @prof.joãomalheiro. Muito bem. Muito bem, Muitíssimo gente. obrigado. Olha, muito obrigada, mas antes de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. As pessoas precisam ser alertadas disso tudo está acontecendo no Brasil. É muito sério toda a nossa conversa, tudo que a gente falou aqui. Imagina, tudo isso para os próximos 10 anos. Essa doutrinação na cabeça dos nossos filhos nas escolas públicas e particulares. Gente, a gente não pode se calar, né? Então, compartilhar com todo mundo. Assista esse episódio, olha isso. Olha o que está sendo alertado ali, tá bem? E lembrar vocês da loja Ânima Oficial, tá aqui, olha. Estou mostrando um produto para você, aqui tem outro produto, mas tem várias outras coisas lá, belíssimas que vocês podem ver. Tá bem? Agradecer também o pessoal aí do Spotify. Estamos também no Deezer. Então, assim, você não tem como não nos acompanhar, não acompanhar os nossos episódios aqui da Ânima Podcast, tá bom? Uma alegria, professor, muito obrigada, viu? Obrigado, eu estou muito feliz. Tenho certeza que isso vai ecoar em muitos corações do bem. Eu tenho certeza absoluta. Amém, amém. Muito bem. Valeu. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, obrigada. Até a próxima.